Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu trouxe aqui um grande duelo entre os meus livros favoritos de 2020 e de 2021. No ano passado, eu fiz aí um vídeo fazendo um duelo dos meus livros favoritos de 2020 versus os meus livros favoritos de 2019. Inclusive, vou deixar tanto aqui nos cards quanto na descrição para você conferir. E não adiantou, gente. Este ano eu tive que fazer a mesma coisa, mas lógico, falando do ano passado versus do ano retrasado. Vamos ver aí qual ano eu li livros que eu gostei mais. Inclusive, eu nem peguei os livros porque eu sabia que na hora que eu fosse pegar, eu já ia acabar comparando, não tem como. Então, eu simplesmente peguei a lista dos meus livros favoritos de 2020 e dos meus livros favoritos de 2021. E agora a gente vai ver que ano ganha o duelo dos melhores livros que eu li nesses 2 últimos anos. Então, vamos lá. Tá, gente, vamos começar aqui vendo de 2020. Em 10º lugar, ficou Drácula de Bram Stoker, que é um livro que eu amo. E já de 2021, foi Os Sombras da Noite, do Stephen King. Gente, Sombras da Noite eu gostei bastante, é um dos meus livros favoritos do King, eu acho uma ótima coletânea, tem alguns dos meus contos favoritos da vida, mas Drácula, gente, de Bram Stoker, ele foi um livro maravilhoso. Não tem como, foi um livro que, primeiro, até hoje a gente tem representação do Drácula em tudo quanto é coisa, né, que veio não só desse livro, lógico, veio também do próprio Drácula, do Conde e tudo mais, mas esse livro foi o que trouxe à tona. E também foi um livro que eu demorei tanto tempo pra ler, porque eu tinha medo, eu achava que como era um livro de forma epistolar, ele poderia ser um livro mais denso, mais arrastado, e não, ele é super dinâmico. Eu adoro os personagens aqui, principalmente a Mina, eu acho que ele é um livro que ele dá muita voz à mulher, então não tem como, gente. Este ponto vai pra 2020 com Drácula de Bram Stoker. O próximo aqui é, em 9º lugar, em 2020, ficou Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. E em 2021, estranhamente falando, ficou Assassinato na Casa do Pastor, também da Agatha Christie. Gente, difícil porque, né, ambos são aí livros da Rainha do Crime. São 2 livros que eu gosto muito, que eu sempre recomendo para as pessoas. E assim, Assassinato na Casa do Pastor, ele foi um livro que fez com que eu gostasse ainda mais da Miss Marple. Era uma personagem que eu não gostava tanto, mas que a partir do momento que eu fui lendo mais, eu fui gostando, eu fui apreciando mais ela como personagem secundária. Mas em Assassinato na Casa do Pastor, eu realmente, assim, falei, não, eu gosto da Miss Marple. Só que Assassinato no Expresso do Oriente, gente, não é à toa que é um dos livros, assim, mais famosos da Agatha. Porque que livro, sabe? Tem o Poirot, tem 1 milhão de suspeitos, tudo acontecendo em um trem, o Poirot tendo que desvendar que suspeito cometeu o crime. Gente, Assassinato no Expresso do Oriente é maravilhoso, é único, é um dos meus livros favoritos da Agatha. Então, mais uma vez, este ponto de melhor livro vai para 2020. E em 2020, em 8º lugar, ficou Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. E em 2021, em 8º lugar, ficou O Conde Enfeitiçado, da Julia Quinn. O Conde Enfeitiçado, da Julia Quinn, é o meu romance de época favorito de todos os que eu li. Eu não li muito, tá, gente? Mas eu amo a história da Francesca e do Michael. Eu realmente gosto muito desse livro. Inclusive, como eu não li no livro físico, eu comprei depois o livro porque eu falei assim, não, eu quero ter na minha estante. Só que Um Estranho Sonhador, gente, da Laini Taylor, é um livro sensacional. É uma das melhores fantasias que eu já li. Eu amo este livro. Eu amo a história do Laszlo e da Sarai. Eu amo a escrita da Laini Taylor. Ela constrói uma narrativa tão interessante e ao mesmo tempo usa uma linguagem tão poética que você fica de queixo caído. Então, gente, mais uma vez, não tem como não falar que o melhor livro entre esses 2, pra mim, foi o de 2020, que é Um Estranho Sonhador, porque que livro! Agora vamos ver, em 7º lugar, em 2020, nós tivemos O Bebê de Rosemary, do Ira Levin, e em 7º lugar de 2021, nós tivemos Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna.
Esses dois livros, eles são completamente opostos, tá? Porque Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, ele é uma peça de comédia que você ri do começo ao fim. E ele apareceu na minha vida no momento certo. Era um momento que estava tudo muito pesado, que eu precisava me divertir, e eu simplesmente amei esse livro. Já O Bebê de Rosemary, ele é um livro de terror, que eu já falei aqui, e eu vou continuar falando, que pra mim, ele é um dos livros de terror mais importantes já escritos. Porque aqui o medo não é de bruxas, de demônios, de cultos e etc. O maior medo é essa mulher que não tem voz. É o gaslighting, é o abuso, é tudo que ela vai passar, que as pessoas vão fazer ela pensar que ela tá louca. Toda essa paranoia que você não sabe se é real ou se não é, que você vai vendo através dos olhos dessa protagonista. Então, gente, eu sei que 2020 tá ganhando até agora, e vai ganhar mais um ponto, porque O Bebê de Rosemary é um livro, assim, impecável. Então não tem como, esse ponto também vai pra 2020. Agora, em 2020, em sexto lugar, nós temos Novembro de 63, mais um livro aqui do Stephen King. Em 2021, nós temos A Musa dos Pesadelos, da Laini Taylor, continuação de Um Estranho Sonhador. A continuação e o final da duologia de Um Estranho Sonhador foi, assim, incrível. Eu achava que a Laini Taylor, ela não poderia criar mais. Eu achava que ela só ia dar uma amarrada na história e finalizar. E não, ela trouxe, assim, tantas nuances, tantas questões, que eu sou, assim, fascinada por essa duologia no geral. E eu acho que ela finalizou de uma forma épica. Novembro de 63, do Stephen King, é, de fato, um dos melhores livros do King que eu já li. Novembro de 63, ele não tem essa coisa do terror que a gente espera do King. Não, a gente vai ter aqui uma história de viagem no tempo, de um rapaz voltando para os anos 60, tentando de alguma forma impedir o assassinato do John F. Kennedy. Só que lá ele vai conhecer muita gente, ele vai aprender a viver naquele mundo, naquela época, e ele vai se apaixonar. Gente, quando eu finalizei esse livro, eu passei mais de 1 hora chorando sem parar. Eu acho que ele tem um dos finais mais bonitos que eu já li em toda a minha vida. É um livro que eu recomendo pra todo mundo, sabe? Porque ele é o Stephen King, assim, na sua melhor performance. Eu amo Novembro de 63. Mais uma vez, vai esse ponto pra 2020. Entrando aí no top 5, em 2020 nós tivemos Duna, de Frank Herbert. E em 2021, A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Mais uma vez, livros bem distintos. Duna é uma ficção científica que vai falar pra gente aqui sobre a jornada do herói do Paul Atreides, que acaba indo pro planeta Arrakis e vai se tornar aí não só um grande governante, mas também vai unir nações. E ele é um livro que ele vai falar sobre guerra, sobre governo, sobre economia, sobre ecologia, sobre amor, sobre religião, sobre amizade, sobre tudo. E do outro lado a gente tem A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Foi o meu primeiro contato com o Zafón na época e eu me apaixonei. Eu sempre falo que pra mim o Zafón, ele tinha um dom muito especial de contar uma história simples, porque se a gente for analisar a história em si, sobre um garoto que acha um livro e que aí ele decide que ele vai ler tudo daquele autor, mas o autor já morreu e não existem mais livros dele, estão sendo queimados. Ele começa a ir atrás e a gente vai acompanhando aí o crescimento dele também enquanto investiga, né, quem é esse autor. Mas o Zafón, ele faz de uma forma muito poética, que faz com que você realmente goste dessa história, que você se apegue aos personagens. E é uma história que também traz muitos elementos, porque às vezes ela vai ser de fantasia, às vezes ela vai ser de terror, às vezes ela vai ser um drama, às vezes ela vai ser uma comédia, às vezes ela vai ser uma história de guerra, às vezes ela vai ser um romance, e por aí vai. Mas, gente, não é à toa que Duna é a ficção científica mais vendida da história, porque realmente ele é um primeiro livro aí de vários outros, e o final dele deixa aí você com uma pulga atrás da orelha, porque ele não responde várias questões. Várias questões que ele abre ali, ele só vai responder em outros livros. Mas, ao mesmo tempo, ele fala de tanta coisa importante. E o Frank Herbert, ele criou um mundo tão maravilhoso,
que toda vez que eu leio um livro de Duna, eu preciso me preparar, porque eu acabo deixando ele, postergando, exatamente porque é uma história que eu gosto muito. Eu amo esse universo. Eu amo o que eu senti lendo Duna, e eu amo tudo assim que cerca esse mundo. Então não tem jeito. Eu amo o universo de Duna, e lógico, tudo começou com esse primeiro livro. Mais uma vez, 2020, disparado até agora. Todos os pontos para 2020. O meu quarto livro favorito em 2020 foi Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, e o de 2021 foi Daqui para Baixo, do Jason Reynolds. Difícil porque esses são dois livros que falam muito a respeito da violência e da sociedade. Em Ensaio sobre a Cegueira, a gente tem essa cegueira branca que vai se espalhando, e as pessoas que estão sendo contaminadas são colocadas em campos de concentração, basicamente. E aí a mulher desse médico, que foi a única pessoa que não pegou essa doença, que é imune, vai junto e vai de alguma forma ajudar todas aquelas pessoas que estão confinadas ali. E por outro lado, indo daqui para baixo do Jason Reynolds, a gente tem uma história de brutalidade policial, a gente tem uma história sobre racismo, a gente vai ver esse garotinho tendo que lidar com a morte do seu irmão, e para isso ele precisa meio que se vingar de uma gangue rival e matar aí o chefe dessa gangue. Os dois falam sobre ciclos de violência que precisam ser quebrados. E eu amo Daqui para Baixo, do Jason Reynolds. Eu acho ele um livro muito rápido, muito conciso. Toda a história se passa em basicamente poucos minutos, em uma viagem de elevador, em que esse garoto vai refletir a respeito da violência. E em Ensaio sobre a Cegueira, a gente vai ver como que as pessoas são tratadas no momento em que elas são vistas como um nada perante a sociedade, como mais um fardo do que qualquer outra coisa. Mas uma das minhas personagens favoritas da literatura é a mulher do médico. E tudo que ela faz aqui, e tudo que ela vai presenciar, tudo que ela abre mão, todos os questionamentos que vão ser levantados, tudo que essa história vai trazer, é uma história dolorosa, mas que ela é necessária. Eu tenho que ficar com Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Mais um ponto para 2020. Chegamos aí no top 3. E em 2020 tivemos Matéria Escura, do Blake Crouch. E em 2021, Vilão, Vicious, da Vi Schwab. Difícil, porque Vilão foi a minha primeira experiência com algo da Vi Schwab. Eu nunca tinha lido nada dela, e essa foi uma história extremamente viciante. Eu não conseguia parar de ler. Eu amo a construção de mundo da Vi Schwab, eu amo os personagens que ela cria e as reflexões que ela coloca nas suas histórias. E por outro lado, Matéria Escura foi também aí um livro extremamente viciante. O Blake Crouch, ele escreve de uma maneira que você começa a ler e você não consegue parar, sabe? E aqui a gente tem, né, toda uma questão de e se, uma questão de realidades paralelas. Parando pra pensar realmente, né, os dois livros, eles foram livros que eu acabei devorando, que eu gostei muito da história, que eu gostei dos personagens. Porém, é difícil, mas eu preciso falar Matéria Escura aqui. Foi um livro que ele me consolou de uma maneira, porque eu sou uma pessoa que tem muitas questões de e se. Se eu tivesse pego um outro caminho, e se eu tivesse escolhido uma outra coisa, e se eu tivesse feito isso, ou se eu não tivesse feito aquilo. E esse livro, ele me trouxe muito conforto nesse sentido. Ele realmente mudou o meu pensamento a respeito desse tipo de coisa. Então, mais uma vez, 2020 com Matéria Escura. Top 2, gente. Vamos lá, vamos ver se 2021 leva alguma coisa. Em 2020, em segundo lugar, o meu livro favorito foi Nevernight, A Sombra do Corvo, o primeiro livro das Crônicas da Quase Noite, do Jay Kristoff. E em 2021 foi É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, do Max Gladstone e da Amal Ermotar. Ai, gente! Fica difícil. Conforme vai subindo, né, no ranking, fica mais difícil. Eu sei que o Jay Kristoff, ele é um autor problemático. Sei que existem várias problemáticas em Nevernight. Mas quando eu li esse primeiro livro, né, de uma trilogia, eu amei. Eu achei que eu fosse gostar, mas eu não achava que eu fosse amar. E eu amei. A Mia Corvelli também é uma das minhas personagens favoritas. E este foi um livro que eu sempre falo que, principalmente, o terceiro ato dele, ele traz uma reviravolta que eu não estava esperando e que fez a minha cabeça explodir. Pra mim, é um dos melhores finais de livro, porque eu realmente não estava esperando nada disso. E Assim que se Perde a Guerra do Tempo, ele é um livro que, assim como Nevernight, eu achei que eu fosse gostar, mas eu não achei que eu fosse amar.
amar. E eu amei, porque ele também me apresentou duas das minhas personagens favoritas, que é a Red e a Blue. E foi um livro que eu fui ler achando que era sci-fi, mas na verdade ele é um romance. E que romance lindo, gente! É maravilhoso você ver essas duas agentes de tempos diferentes que não conseguem se encontrar, mas que se amam. Então, gente, é difícil porque eu tô tentando não considerar o resto aí da trilogia de Nevernight, tá? Só o primeiro livro mesmo. E o primeiro livro é o que eu falei, eu gosto bastante dele, enquanto É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, eu acho ele um livro mais confuso. No entanto, aqui vai pesar a emoção e eu vou falar que É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, porque eu chorei como se o mundo fosse acabar naquele dia. Eu não conseguia parar de chorar, gente. Que história maravilhosa. Eu amo a Red e a Blue. E que engraçado, porque quando eu li agora, eu realmente achei que eu fosse acabar escolhendo Nevernight, mas meu coração pesou e É Assim que se Perde a Guerra do Tempo. Ele é um dos melhores romances que eu já li. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é poético e ele merece esse ponto. Primeiro ponto de 2021, hein? E vamos agora para o primeiro lugar, os favoritos de 2020 e 2021. Esse eu nem preciso olhar, porque eu já sei que em 2020 o meu livro favorito foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. E de 2021 foi O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Gente, quando eu gravo um vídeo desses, eu me pergunto por que eu faço isso comigo mesma? Por que eu gosto dessa tortura? Porque assim, esses dois livros, eles fazem parte daquilo que eu considero a minha tríade literária. Os 3 livros favoritos da minha vida. Que é It, A Coisa, do Stephen King, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, e O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu considero ele uma obra basicamente perfeita, né? Que a gente vai ver essa senhora, que foi um grande ícone de Hollywood, falando aí sobre tudo que ela passou, sobre as coisas ruins, sobre as coisas boas, sobre os seus 7 maridos e sobre o grande amor da sua vida. E que livro lindo, gente! Meu Deus do céu, esse é um livro que eu sempre falo, eu vou sempre panfletar Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, porque ele é um livro sensacional, ele é um livro maravilhoso, ele é um livro perfeito. E aí, gente, em 2021, eu li O Mar Sem Estrelas. E eu tinha gostado de O Circo da Noite, da Erin Morgenstern, que eu já tinha lido antes. Mas não foi assim, o melhor livro da minha vida e tal. Então eu tinha uma certa expectativa com O Mar Sem Estrelas, mas eu não sabia exatamente se eu ia amar por conta, né, de O Circo da Noite. E aí, gente, se tornou o livro da minha vida. Eu amo tudo nele. A história do Zachary, indo atrás desse livro, que uma parte dele tem a história dele de quando ele era pequeno, mas ao mesmo tempo tem várias fábulas, e você vai conhecer essa biblioteca subterrânea, e você vai entender como tudo isso tá conectado, e cabe ao leitor desvendar esse quebra-cabeça, colocar todas as peças juntas. Ele foi um livro que explodiu minha cabeça. Ele foi um livro que quando eu li, eu falei assim, cara, parece que esse livro foi escrito pra mim, sabe? Ele tem tudo que eu amo. Ele foi um livro que ele me impressionou de uma maneira, que ele entrou na minha cabeça e no meu coração de uma forma que não existe um só dia, desde que eu li esse livro, que eu não pense sobre ele. Por mais difícil que seja, gente, eu vou ter que falar aqui O Mar Sem Estrelas, porque O Mar Sem Estrelas, ele de fato é o melhor livro que eu já li em toda a minha vida. Por mais que eu ame Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, não tem como bater O Mar Sem Estrelas. Mais um ponto para 2021. Gente, no final, aqui contando, nós tivemos 8 pontos para 2020 e 2 pontos para 2021. Então, 2020 ganhou. Mentira! 2021 ganhou. O canal é meu, eu faço o que eu quiser. O Mar Sem Estrelas é o melhor livro que eu já li na vida, sabe? Por mais que eu amei os livros de 2020, veio 2021 e por mais que vários aqui desses livros tenham perdido nesse duelo, tem o Mar Sem Estrelas e o Mar Sem Estrelas passa à frente de todos. Ganhou, eu decido. 2021 ganha porque me trouxe o melhor livro de toda a minha vida. Parabéns, Mar Sem Estrelas!
palmas! E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado deste duelo aqui dos livros favoritos de 2020 versus os livros favoritos de 2021. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo sobre literatura ou qualquer outra coisa, não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. Curta esse vídeo, isso ajuda demais o canal e faz com que este vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo quais foram aí os melhores livros que você leu em 2020 e em 2021. Por favor, se inscreva no canal Livre em Livros e já ative as notificações, porque você já sabe que toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.